No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim se foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. Assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Que a paz do Senhor nosso Deus esteja presente na sua vida. Bem-vindo, bem-vinda ao programa Escola Bíblica Dominical na Web TV, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de São José dos Pinhais, cujo pastor-presidente é o pastor Ivaldo Teodoro da Silva, que agora também é o nosso primeiro vice-presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Você é nosso convidado a participar conosco semanalmente dos comentários das lições bíblicas da CPAD e também para compartilhar, ser o promotor desse programa, compartilhando. Eu peço que você não escute esse vídeo e simplesmente esqueça que você escutou e não abra mais. Mas eu peço que você, ao final, após ouvir o vídeo, se você gostar, lá embaixo do vídeo, do lado direito, tem uma mãozinha assim, gostei. Clique em gostei, demonstre a sua satisfação se você a tem. Do lado esquerdo, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá inscrever-se. Você vai se inscrevendo. Assim que nós postarmos os nossos vídeos, você estará recebendo já de primeira mão para você poder acompanhar semanalmente assim que nós postarmos o vídeo. Peço que você compartilhe no seu Facebook, em toda a sua rede social, para que as pessoas também possam participar deste programa, possam ouvir os nossos vídeos, baixar os nossos arquivos de slides e que possa também compartilhar com a rede social. Peço que você peça aos seus amigos, aos seus irmãos e irmãs que compartilhem com a sua rede social. E junto nós estaremos então fazendo a obra de Deus, contribuindo para o crescimento da Escola Bíblica Dominical, para o ensino da Palavra de Deus. Pretendo fazer um comentário mais breve nesse trimestre, porque também tenho intenção de gravar os vídeos para os jovens. Quero ter o contato com os professores do jovem, porque fiz o comentário da lição dos jovens do próximo trimestre para a CPAD. Então, o primeiro trimestre de 2016 será um comentário que eu fiz a respeito da Epístola aos Romanos. Está imperdível. Então, você que é adulto também, procure adquirir a revista e o livro que vai sair acompanhando, para que você também não perca o estudo dessa epístola, que está sensacional. Terminamos agora recentemente o terceiro trimestre de 2015. Agora estamos iniciando a primeira lição do quarto trimestre de 2015. Vamos estudar sobre o livro de Gênesis. O livro de Gênesis, que é o primeiro livro do Pentateuco e que é um livro que fala sobre as origens. Por isso, o título da primeira lição, Gênesis, o livro da criação divina. Sem o livro de Gênesis, seria, como diz o comentarista, pastor Claudio Honor,
seria impossível nós sabermos sobre a nossa origem, sobre a origem de todas as coisas. Aonde vieram os céus e a terra, de onde veio o ser humano, a criação. Então nós vemos que no livro de Gênesis vamos ver o relato sobre a criação, mas não somente isso. Vamos aprender nesse trimestre muitas coisas a respeito do livro de Gênesis. Nós vamos ver durante essa lição como está estruturado esse livro e quais são os principais temas de abordagem deste livro. Por isso que o livro de Gênesis é chamado o livro das primeiras coisas. E fala das origens de quando surgiu tanto a questão da criação como o ser humano. Mas nós vamos ver que esse livro não tem a preocupação de apresentar ou demonstrar ou justificar a existência de Deus, já parte da própria existência de Deus. Então, nessa lição nós vamos ver sobre o objetivo e o conteúdo do livro de Gênesis. O nome Gênesis vem da origem da palavra grega. Esse nome foi dado quando da tradução da Bíblia hebraica para o grego, aproximadamente no 3º século a.C. Então foi dado o nome Gênesis, que quer dizer princípio, origem. E na Bíblia hebraica o nome era Bereshit. No hebraico, os livros levam o nome da primeira palavra. A primeira palavra do livro dá o nome ao livro. E nós vemos que a primeira palavra do livro de Gênesis é Bereshit, que significa no princípio. Por isso que Gênesis, tanto na linguagem grega quanto na origem hebraica, significa o princípio de todas as coisas. Por isso que o livro de Gênesis tem como tema principal a origem de todas as coisas. O livro de Gênesis é o primeiro livro da Torá. O que é a Torá? A Torá, ou também chamado do grego Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. E para os judeus era considerado a parte principal da Bíblia hebraica. Por isso que dividiam a Bíblia entre a lei, os profetas e os escritos. A lei é a primeira parte, o Pentateuco. E Gênesis é o primeiro livro do Pentateuco ou da Torá. E nós vemos que no livro de Gênesis nós temos uma expressão toledot, que significa gerações. Eu deixo no meu arquivo de slide várias citações quando se repete 10 vezes essa questão, esse termo gerações. Esse termo é que integra o livro de Gênesis, demonstra a unidade do livro de Gênesis na sua compilação final. Ou seja, alguém que teve a preocupação de unir os textos no sentido de trazer uma unidade. E é isso que traz a unidade do livro de Gênesis. O livro de Gênesis é importantíssimo para você entender o livro de Êxodo, por exemplo, que é o próximo livro do Pentateuco. Você não teria como entender o Êxodo se não tivesse o livro de Gênesis. Então nós vemos aí uma sequência, uma coerência nos temas e na abordagem dos 2 primeiros livros da Bíblia. Não somente para o entendimento do livro de Êxodo, mas também a própria religião judaica, pois é aí em Gênesis que começa a surgir, em Gênesis 17:12, pela primeira vez a circuncisão, que vai passar a ser um ritual importantíssimo para a religião judaica. Nós vemos isso no Novo Testamento, a grande discussão que existe em relação a esse ritual. Então nós vemos que o livro de Gênesis ele apresenta ali pela primeira vez, com Abraão, a circuncisão, o ritual da circuncisão, a identidade daquele povo, do povo de Israel, os descendentes de Abraão, para com Deus. Temas teológicos base do livro de Gênesis é o Deus da promessa e o Deus da aliança. Nós vamos ver que nesse livro a questão da promessa de Deus para com um ser humano, para com uma nação, para um povo, é essencial para o entendimento dessa relação do Deus com o ser humano. E nós vamos ver também a questão da aliança, ao decorrer do estudo desse livro, nós vamos ver que essas palavras são fundamentais para o entendimento do livro de Gênesis, bem como para entender a própria palavra de Deus. Em Gênesis 5:1-3, que faz uma referência já ao capítulo 1, do verso 26 a 28, nós vemos já sendo expressa a bênção de Deus na própria geração, na descendência de Adão,
ligando a questão da imagem com Deus. Nós vemos que Sete, o primeiro filho, considerado abençoado por Deus, segundo aquele que faz a vontade de Deus, nós vamos ver que a Bíblia diz que foi gerado segundo a imagem, conforme nós vemos a geração ou a criação do próprio Adão, dizendo ali, demonstrando que em Sete seriam abençoadas as suas gerações. Para Noé e para Abraão, nós vemos Deus se apresentando como o Deus da aliança. Gênesis 9, 8 a 17, Gênesis 15 a 17. Noé e Abraão, respectivamente. É interessante você fazer uma leitura para entender um pouco melhor sobre essa questão da aliança também. O livro de Gênesis tem duas divisões principais. Do capítulo 1 até o capítulo 11, nós vemos a história das origens. Do capítulo 12 até o capítulo 50, nós vemos a história dos patriarcas, que vai ser muito importante para nós entendermos a origem, a geração do povo que futuramente vai ser chamado povo de Israel, o povo hebreu, depois povo de Israel, e que tem também o título de ser chamado o povo de Deus. Então é importante nós estudarmos sobre os patriarcas e entendermos essa relação do grande patriarca Abraão e seus descendentes entre si, entre a questão da promessa, a aliança e com o próprio Deus. Nós vamos ver se repetir na Bíblia muitas vezes: ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus de Abraão, Isaac e de Israel. Então, fazendo a referência a essa aliança, a essa promessa, a relação patriarcal com a questão do relacionamento com Deus e uma promessa para com o povo. E nós vamos ver que em Abraão a promessa é para todas as nações da terra. Já no livro de Gênesis fica explícito isso. Interessante também nessa divisão do livro de Gênesis, como a manifestação direta de Deus, ela vai reduzindo gradativamente. O autor, do verso 1 ao 11, nós vemos que ele explicita uma manifestação direta de Deus. Já do capítulo 12 ao 50, nós vemos que Deus passa a se manifestar regularmente, no caso com Abraão. Já com Jacó, ele se manifesta ocasionalmente, uma manifestação direta. E com José, ele nunca se manifesta de uma forma direta. Então nós vemos já essa questão da redução gradativa da manifestação de Deus, desde Adão até chegar em José. Ou seja, Deus dando aí uma autonomia para o ser humano, para que ele fosse orientado, seguindo a sua questão da vida, da caminhada da fé, para que o homem fosse em busca de um relacionamento entre os seres humanos e o relacionamento com Deus. Mas é uma autonomia com responsabilidade. Isso que nós vamos estudar nesta lição também. Como o autor da revista coloca, o pastor Crandor, um dos objetivos é responder às questões da vida. Vemos que o livro ele já traz algumas informações sobre a origem dos céus, da terra, a origem do ser humano, a origem do povo de Israel, a origem, no caso da humanidade e do povo de Israel. Então nós vemos que traz informações importantes para nós entendermos sobre a criação, da terra, dos céus, como que se deu esta questão, que nós vamos estudar uma lição específica sobre isso, vamos nos ater nisso, e a questão da criação do ser humano e a criação do povo de Israel a partir de um patriarca principal, que é Abraão. Como eu disse na introdução, nós vemos que o autor de Gênesis ele não tem a preocupação de explicar a existência de Deus, justificar, argumentar em favor disso. Ele parte já da própria existência de Deus, para nós entendermos da onde nós viemos, a existência das coisas, mente a partir de Deus. Tem muitas pessoas que questionam a questão da criação divina de todas as coisas, muitas teorias a respeito da questão da criação. Mas como explicar a unidade, a integração que existe em todos os seres criados, se não existe uma inteligência maior, um ser divino, que é o ser que controla todas essas coisas? Impossível as coisas ter essa integração, essa manutenção do nada. Então nós vemos
que o autor não tem a preocupação, ele parte já da existência de Deus e fala como foi criado todas as coisas. O livro de Gênesis fala também sobre a origem do mal, quando o primeiro ser humano, o primeiro casal, eles passam então a buscar os seus próprios interesses, passam a atender àquela vontade que eles têm de que os seus desejos sejam atendidos e que eles tenham uma prioridade sobre as demais coisas. Apesar de que no texto já diz que o ser humano ele é uma obra-prima, tem a sua primazia, mas mesmo assim o ser humano não está contente. Desde Adão e Eva, ou seja, desde o primeiro casal, nós vemos que o ser humano ele vem tentando se justificar, colocando a culpa nas outras pessoas, como no personagem de Adão coloca sobre Eva, a Eva sobre a serpente, como muitas pessoas hoje colocam a culpa tudo em Satanás, né? Então nós vemos aí a origem do mal, que é a busca do ser humano dele atender às suas próprias necessidades, sem buscar atender à orientação de Deus, à vontade de Deus. E vemos que com a questão da queda, do pecado, vem também a questão da responsabilidade do ser humano diante de Deus pelas suas atitudes. Ele vai responder pelos seus atos, pelas suas atitudes. Mas nós vemos também que no livro de Gênesis, logo após a queda, Deus já apresenta também um plano de redenção para a humanidade. Então nós vemos aí um Deus de justiça, um Deus que cobra pela atitude das pessoas, mas também um Deus que apresenta uma solução, desde que o ser humano vá em busca dessa solução, ou aceite a solução apresentada por Deus. Então o ser humano cai, mas Deus já apresenta a solução, como nós vemos em Gênesis 3 e 15. Outro objetivo que nós vemos no livro de Gênesis é também demonstrar a história dos patriarcas e a origem do povo de Israel. O livro de Gênesis apresenta a história do povo hebreu, que foi criado, foi gerado a partir de um grande patriarca chamado Abrão, que o nome foi mudado para Abraão, após o seu encontro com Deus, a sua transformação, e ele então recebe a promessa de ser um patriarca de uma grande nação, e que todas as nações da terra seriam benditas nele, se ele então fosse obediente a Deus. Nós vemos que Abraão, ele tem uma figura importante, porque é apresentado lá no Novo Testamento pelo apóstolo Paulo, principalmente em Romanos 4, ele como exemplo didático da justificação pela fé. É um homem que apresentou uma fé em Deus independente das circunstâncias, que acreditou na promessa que Deus havia feito com ele, e ele foi fiel à aliança. E deste homem então surge uma nação, o povo de Israel, futuramente, que vai ser chamado o povo de Israel, chamado como um povo escolhido, selecionado. E esse povo, então, nós vemos que interpretou mal essa bênção que foi dada ao povo, entendendo que era um exclusivo, realmente para eles as bênçãos. Mas nós vemos lá em Gênesis 12 que a promessa era para todas as nações da terra, benditas em Abraão. E nós vamos ver isso no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo debate com os judeus cristãos, que defendiam a volta à lei, e se entendiam como exclusivista, como únicos que seriam justificados diante de Deus pela lei. E nós vemos que então o apóstolo Paulo diz que na realidade todos aqueles que creem como Abraão creu, se tornam também filhos de Deus, herdeiros de Deus. Então é importante para nós entendermos isso dentro da história dos patriarcas, da formação de Israel, que vai então respingar lá na frente no Novo Testamento também, para a Epístola aos Romanos, para o Novo Testamento, em especial a Epístola aos Romanos. E a Epístola aos Romanos vai ser o estudo, a revista dos jovens do próximo trimestre, no primeiro trimestre de 2016, e pela graça de Deus eu fiz o comentário desta lição, está imperdível. Então você que mesmo estuda na revista dos adultos, eu aconselho você a comprar essa revista que traz ensinamentos sublimes, porque a Epístola aos Romanos é uma epístola que traz o fundamento da fé cristã e vai nos ajudar muito a compreendermos como é a caminhada da fé. E também vai ter um livro que vai acompanhar a revista com subsídios para que você possa estudar, um livro ampliado, tratando todos os capítulos da epístola, e não somente os 9 capítulos que é tratado na revista. Então, eu aconselho você já procurar
antes que comece a ser vendidos já esses livros, porque eu não sei se vai dar para todo mundo. Então, se você pedir com antecedência, provavelmente a CPAD vai providenciar mais unidades para que o povo possa comprar também. Vale a pena. O último tópico, o comentarista se atém na questão do conteúdo. Ele começa com a questão da criação. Então, no livro de Gênesis, nos 2 primeiros capítulos, nós vemos sobre a criação dos céus, da terra e da questão da humanidade. Não vamos nos alongar nesse comentário, vai ter uma revista tratando especificamente sobre isso. Então nós vemos aí a apresentação do Deus como o Criador de todas as coisas que nós vemos e das coisas que nós não vemos também. Ou seja, o Deus soberano, Criador de todas as coisas. No capítulo 2 nós vemos a ênfase da criação do ser humano, né? O homem e a mulher, e a instituição do casamento. Então nós vemos a bênção para o casamento entre um homem e uma mulher, que nós vemos biblicamente que é abençoado por Deus. Então não temos como nós fugirmos dessa afirmação ou dessa orientação se nós temos como base a palavra de Deus. A Bíblia orienta sobre a união conjugal entre um homem e uma mulher, e aí constituindo uma família com filhos, para que os pais, orientando os filhos para servir a Deus e ter uma vida íntegra e feliz servindo ao Senhor. A queda e a degradação humana é o próximo tópico, o próximo tema que é apresentado pelo comentarista. Nós vemos aí o ser humano, como eu já disse anteriormente, que é tentado a ser igual a Deus, a ter o conhecimento de Deus, como nós vemos hoje ainda muitas pessoas que querem ser igual a Deus, querem fazer o papel de Deus, serem semideuses, fazer aquilo que compete a Deus fazer. Mas nós vemos que desde o início o ser humano já tinha essa tendência de querer ser igual a Deus. E isso foi a causa da queda do ser humano e o seu distanciamento de Deus. E esse distanciamento se deu, nós vemos aí no capítulo 3, 4 a 5, pelo atendimento aos próprios interesses, como já citei anteriormente. E porque o ser humano ele deixou de priorizar Deus na sua vida. E isso acontece com todos aqueles que deixam de priorizar Deus na sua vida. A tendência é a degradação, é a queda. Conforme eu já anunciei anteriormente também, Gênesis 13 e 15, nós vemos então quando o ser humano é tirado daquela situação anterior de comunhão e relacionamento com Deus, nós vemos que Deus já providencia também o resgate para o ser humano, o Deus de amor, o Deus de justiça, que ao mesmo tempo é o Deus de amor e que vem para atender a necessidade do ser humano. O episódio do dilúvio, nós vemos a questão da justiça de Deus mais uma vez. É Deus no controle da história da humanidade. É isso que eu vejo, que é o exemplo que nos traz a questão do dilúvio. Tem toda uma discussão em cima do dilúvio, onde que foi, que área que abrangeu e assim por diante. Não vou entrar nesse detalhe, mas quero trazer o ensinamento principal. Nós vemos que sempre vai existir um remanescente, um povo, ali no caso uma família, um remanescente, ainda que seja um povo bem menor, mas vai ter alguém que vai ser fiel a Deus. Sempre vai existir um remanescente. Durante toda a história de Israel, nós vemos também que sempre houve um remanescente. Lembra a história de Elias? Deus então afirmando que sempre houve lá também um remanescente fiel. Então, durante a história da igreja, a história do povo de Israel, nós vamos ver que sempre há um remanescente. Deus é um Deus de justiça, é um Deus que faz a sua justiça sobre a humanidade. Ele muitas vezes permite que as coisas vão acontecendo, nós muitas vezes questionamos a Deus por que Deus permite as coisas que acontecem, mas existe um momento da justiça de Deus. E nós sabemos que em todo esse momento vai ter um remanescente fiel a Deus, é o que o livro de Gênesis apresenta também no relato do dilúvio. E o que sucede ao dilúvio, nós vemos aí a questão do recomeço, que coloca o comentarista como tema. Então nós vemos Deus sempre dando oportunidade para as pessoas recomeçarem. Uma oportunidade para as pessoas terem novas vidas. Todos nós temos essa oportunidade, depende de nós aproveitarmos. Então nós vemos aí que surgiram dessa nova família as nações, e as nações foram se espalhando na terra e foram formando novamente a humanidade. Ou seja, de um ato de justiça,
de julgamento sobre as pessoas, vem então também a solução, o amor de Deus, dando condições para que haja um novo recomeço. E é isso que nós também, aproveitando como aplicação prática neste ensino, podemos dizer que Deus permite sempre um recomeço, ainda que pareça que a nossa situação é uma situação em que, ainda que pareça para o ser humano, pareça que Deus não vai perdoar, que Deus não vai dar outra oportunidade. Nós vemos que Deus sempre abre a porta para um recomeço. É uma aplicação prática do tema que é aplicado, que é sugerido pelo comentarista da lição. A origem da nação de Israel. Já adiantei nos tópicos anteriores, nós vemos aí que a partir do capítulo 12, então nós vemos a história dos patriarcas, começando por Abraão, o seu chamado, a sua obediência a Deus e a geração que vai se formando após ele, que futuramente vai gerar uma nação, vai gerar um povo, uma nação, que vai se tornar então a nação de Israel. E nós vemos que o livro vai terminar depois então com a morte de José. José, que era o bisneto de Abraão. Abraão, Isaac, Jacó e José, que era filho de Jacó. Nós vemos que José se torna um homem importante no Egito, o homem que havia pedido que após a sua morte os seus ossos fossem levados para a terra prometida. Para nós vermos aí a importância da promessa, crer na promessa e da aliança com Deus, temas teológicos base para o livro de Gênesis. Dessa feita, deixarei apenas uma aplicação prática, genérica, para esta lição. As promessas feitas a Abraão não foram feitas exclusivamente à nação de Israel, mas todas as pessoas que creem como Abraão creu, portanto, seus descendentes espirituais, conforme eu disse em Romanos 4. Você é um descendente espiritual de Abraão? Então deixa essa aplicação prática para refletirmos sobre a questão da criação, a geração de todas as coisas, a formação de um povo a partir de Abraão e a promessa feita a Abraão, não somente para um povo exclusivista, para o povo de Israel, mas para todas as nações, conforme Romanos 4. Que todos aqueles que creem como Abraão também são chamados filhos, são feitos filhos de Abraão pela fé e herdeiros de Deus. Fica aí só para a reflexão e também a questão da gratidão a Deus, né, como Deus criador de todas as coisas, que aquele que nós devemos tudo que nós temos, o que nós somos. Toda honra e toda glória seja dada ao Deus criador de todas as coisas. Então nós vimos que o livro de Gênesis é um livro importante, faz parte do Pentateuco, um dos primeiros livros do Pentateuco, chamado também como Torá, a lei, e nós vemos que ele apresenta ou descreve a respeito da origem de todas as coisas, demonstrando que existe um Deus que criou todas as coisas que nós conhecemos e as coisas que nós não conhecemos ainda também. Nós vimos também que é um livro que fala sobre a geração dos patriarcas, que fala sobre a geração de um povo, de uma nação, a partir do patriarca inicial Abraão, dos seus sucessores, seus descendentes, e como Deus acompanhou a formação desse povo e tornou esse povo como povo escolhido para ser um instrumento da propagação ou da revelação de Deus para as demais nações. Então nós vemos que esse era o objetivo especial, específico, quando Deus separa Israel, ou seja, para alcançar as demais nações. Tinha uma característica específica para esse povo, a partir da promessa da aliança feita a Abraão, que foi levado para a sua posteridade e tornar então um povo escolhido para ser um instrumento da revelação de Deus. Nós vimos também, a partir dos temas, dos fatos ali ocorridos, dos fatos descritos, as narrativas do livro de Gênesis, que é o gênero literário predominante deste livro de Gênesis, que é a narrativa, nós vemos então demonstrando que Deus é um Deus soberano, um Deus que está no controle de todas as coisas, um Deus que está no controle da história. Então Deus é um Deus que tem o controle sobre tudo e sobre todos. Muito obrigado pela sua atenção e mais uma vez peço que você compartilhe com a sua rede social e também assista o nosso comentário que nós estamos fazendo agora também com os jovens, para você acompanhar também. Que o grande e infinito amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre.
Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo.